A paz do Senhor, irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E aproveitando que estamos de pé, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, livro do começo, capítulo de número 49. Nós vamos ver apenas o versículo de número 22. Gênesis, capítulo 49, apenas o versículo de número 22. Com toda a tecnologia, a maioria hoje usa o celular, mas não tem coisa mais gostosa do que ouvir esse barulho, não é? Folheando a Bíblia, não é? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Amém? Podem tomar assento. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por esta oportunidade e a minha alegria é muito grande. Em primeiro lugar, porque nem era para estar aqui. No mês de maio próximo passado, o Senhor operou um milagre na minha vida. Palavra do médico que fez a cirurgia na minha cabeça: você é um milagre. E para um médico aceitar isto não é muito fácil, mas palavra dele. E depois eu quero inclusive deixar esse testemunho com o pastor William, e ele coloca aí no grupo para que vocês ouçam como o nosso Deus ainda opera milagres, como Ele é maravilhoso. Mas a minha alegria é grande por mais uma vez rever aqui meu amigo, o pastor William, sua esposa, irmã Ana, na pessoa de quem eu abraço todos os demais companheiros. Minha gratidão também ao irmão Vitor, sua esposa, irmã Catalina, que estão nos acompanhando aqui. E rever vocês também é uma alegria muito grande. Estou aqui nos Estados Unidos em fevereiro próximo, já vai fazer 3 anos. Meu presidente, pastor Paulo Freire, nos deu aí um período sabático para que a gente possa ficar junto com a nossa filha, que está aqui já há 11 anos, e nós temos uma netinha que completou semana passada 3 anos, e um netinho que em dezembro completa 1 ano. Pensa em 2 crianças lindas, multiplica por 10. E eu costumo dizer que elas são lindas como a avó e inteligente como o vô. E tenho o maior orgulho em ser humilde. Mas, irmãos, nós estamos aqui por bondade de Deus, e neste final de semana, a pedido do nosso presidente, pastor Paulo Freire, estivemos ali em El Monte. Como vocês talvez ficaram sabendo, a igreja lá, hispana, está completando 37 anos, uma igreja que foi fundada pelo pastor Paulo Freire, irmão do pastor Joel Freire, que é o meu presidente, o pastor Paulo, e nós viemos para representá-lo. E para mim, então, é alegria redobrada, né? Mas estava falando com Deus e pensando naquilo que poderíamos meditar juntos nestes minutos que temos, e Deus colocou no meu coração este versículo que está aqui exatamente no capítulo 49 do livro do Gênesis, quando José chama os seus filhos e começa a abençoar a cada um deles. Para cada um deles o Senhor tem uma palavra. E eu sou do tempo exatamente que os pais faziam isto, né? Levavam a bênção para os seus filhos. Infelizmente o tempo foi mudando e hoje já quase que é em desuso isso, mas Jacó chama um por um para abençoá-los. E eu parece até querer ver assim, cada um deles chegando, José dando uma palavra, mas a hora que chega em José, Jacó faz uma pausa, como quem querendo dizer: olha, eu sei o que Deus te prometeu lá atrás, eu sei qual foi a promessa, porque, irmãos,
Deus havia feito uma promessa para José, quando ele ainda era bem jovenzinho, e ele ainda caiu na tentação de contar os sonhos que Deus havia dado a ele para os seus irmãos. E olha, o problema maior da vida dele começa exatamente quando Deus faz a ele promessas. Olha que coisa incrível, e que parece assim até antagônico. Deus faz uma promessa, e é exatamente a partir daquele momento que a gente começa a enfrentar dificuldades. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer quais são, ou qual é o segredo para sermos vitoriosos, principalmente na adversidade. Enquanto no mundo as pessoas tratam o segredo guardado às 7 chaves, eu estive, por exemplo, lá em Lisboa, Portugal, e fui experimentar aquele famoso pastelzinho de Belém que tem ali em Lisboa, e fiquei sabendo que a receita do pastelzinho de Belém, ela é guardada às 7 chaves. Apenas, me parece que 3 pessoas têm acesso à base daquela receita. Não pode ninguém entrar aonde ela é preparada, porque aquilo é um segredo que não quer se revelar. As pessoas mundo afora, inclusive no Brasil, talvez aqui também, alguns arriscam a fazer uma imitação do pastelzinho de Belém, mas o sabor, a textura, apenas lá em Lisboa, porque o segredo é guardado às 7 chaves. Com o nosso Deus é diferente. Se aqui na terra os homens guardam segredo para que ninguém roube aquilo que ele está tendo em suas mãos, o nosso Deus não. Ele diz: olha, eu quero mostrar para cada um de vocês, eu quero revelar a vocês o segredo para a vitória. Vitória em todas as áreas, mas principalmente na adversidade. E quando eu olho, obrigado meu irmão, quando eu olho para este versículo que acabamos de ler, a gente vai ver exatamente que aqui o Senhor está, através da bênção que Jacó leva para seu filho José, trazendo a mim e a você também o segredo da nossa vitória. O segredo da nossa vitória está aqui, olha, José é uma árvore frutífera. Portanto, o primeiro segredo, ou a primeira revelação de Deus é que eu e você devemos ser, podemos ser, Ele quer que nós sejamos árvore frutífera. Todas as pessoas gostam de árvore, principalmente as frutíferas, inclusive os pássaros, não é? Gostam muito de árvore frutífera. E aí o Senhor diz: mas o segredo para ser uma árvore frutífera é estar plantado junto à fonte. Portanto, irmãos, o segredo nem é se eu estou plantado, o segredo é aonde é que eu estou plantado. E o Senhor me trouxe aqui esta noite para dizer a você: não existe melhor lugar para dar fruto senão estarmos plantados junto à fonte, que é o Senhor Jesus. O Senhor nosso Deus tem grandes promessas para a minha e para a sua vida. Eu sou quase vizinho da nossa irmã lá de Pinhalzinho, não é? Eu sou de Vinhedo, na região de Campinas, e ela disse que é de Pinhalzinho, é muito perto, e o Senhor fez uma promessa para a nossa irmã, que ela estaria aqui com o seu violão, tocando para louvar o nome dele, e ele agiria enquanto ela estivesse adorando, louvando ao nome dele. O nosso Deus, ele é um Deus que realmente faz a mim e a você, a todos nós, promessas, e a promessa do Senhor jamais cai por terra. Ele vela pela sua palavra, ele cumpre com aquilo que ele prometeu. O Senhor nosso Deus é um Deus que, ao fazer promessa, está dizendo, olha, e o escritor aos Hebreus escreve lá em Hebreus capítulo 10 e versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel para cumpri-la. O tempo é dele, pode ser hoje, pode ser amanhã, o tempo pode passar, mas se Ele te fez uma promessa, Ele está ainda velando pela sua palavra, para que ela se cumpra de maneira integral. Eu sou
fruto de promessa de Deus. A minha vida é resultado do cumprimento da palavra de Deus. Agora, quando Deus nos faz uma promessa, nós precisamos pensar bem: onde é que eu estou plantado? Aonde é que eu estou plantado? Porque para ser frutífero, eu tenho que estar plantado junto à fonte. E olha, irmão, irmã, você que está aqui esta noite, quando Jacó traz esta bênção para o seu filho José, a gente percebe que quando Deus faz a ele promessa, ele agora toma uma decisão. Deus faz uma promessa, as adversidades chegam, os seus irmãos começam a se invejar dele, e ele diz: eu preciso manter a minha conduta ilibada diante de Deus, eu preciso me manter plantado junto à fonte. Deus fez promessa, mas para que ela cumpra, para que ela tenha cumprimento na minha vida, eu preciso estar na fonte, porque é Ele que vai fazer de mim uma árvore frutífera. E José então se manteve. Quando você volta um pouquinho aí a Bíblia, lá no capítulo 39 ainda do livro do Gênesis, a gente vai ver que José, ele passa por grandes adversidades, ele passa por grandes problemas, e em cada problema que José é colocado, ele vai e encara aqueles problemas sabendo que aquela adversidade é um problema sério que ele precisa enfrentar, mas ele está dizendo: o Senhor fez promessa para mim, e essa adversidade não vai me destruir. Eu ouvi, Senhor, e entendi pelos sonhos que tive, que o Senhor tem uma promessa gloriosa para a minha vida, e essa adversidade, ela não vai me derrubar, ela não vai me destruir, porque eu quero, Senhor, estar plantado junto à fonte. Eu não posso sair da tua presença, porque só na presença do Senhor nosso Deus é que nós alcançamos vitória. Quando a gente olha para Gênesis 39 e o versículo de número 1 e 2, diz assim: olha, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E olha o que diz o verso 2: e o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. E o verso 3 ainda diz: quando este percebeu, quando o Potifar, o capitão da guarda, percebeu quem era José e aonde é que ele estava plantado junto à fonte, diz o verso 3: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Ou seja, quando nós estamos plantados na fonte que é o Senhor nosso Deus, aonde você coloca as mãos, o Senhor faz prosperar. Mesmo que você esteja numa adversidade, ele quase foi morto por bondade de um dos seus irmãos, que disse: não vamos matá-lo. E ao ouvirem que os ismaelitas vinham vindo, disseram um ao outro: olha, vamos vender o nosso irmão para que ele seja levado como escravo para o Egito. Venderam, ele foi passar por grandes problemas, mas chegou no Egito, e aí Potifar conhece, sabe da fama dele, compra como escravo, mas ele estava plantado junto à fonte. E então a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Quer que o Senhor esteja contigo, não saia de perto da fonte que é o nosso Deus. O nosso Deus é quem nos dá vida, o nosso Deus é quem nos garante vitória, principalmente diante das adversidades que temos que enfrentar. E ele continua, quando a gente olha agora para os versículos 21 e o versículo de número 23, vamos ler também o versículo 19 em diante. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, está lá no final do versículo 20, José ficou na prisão, mas olha o versículo 21,
mas o Senhor estava com ele. Mesmo na prisão, ele se manteve junto à fonte, e até lá na prisão o Senhor estava com José. E olha o que diz a sequência: por isso o carcereiro, vamos ler o 21 todo. O Senhor estava com ele e o tratou, o carcereiro o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. E continua: e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Tudo que José fazia, o Senhor o abençoava. Mas por que o Senhor abençoava José? Porque ele estava plantado junto à fonte. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Precisamos nos mantermos plantados junto à fonte. Salmo de número 1, o verso 1, 2 e 3 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, olha só o que diz: sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E aí, sabe o que acontece? Verso 3: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Olha só, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Deus nos chamou para sermos prósperos, irmãos. Deus quer que eu e você sejamos prósperos. E algumas pessoas equivocadamente pensam que prosperidade é ser rico. Não é verdade. Tem muita gente que só tem dinheiro, mas não é próspero. A verdadeira prosperidade é entender que o Senhor está conosco, e tudo quanto nós fazemos, logramos êxito e nada temos falta. Por quê? Porque a boa mão do Senhor nos acompanha em cada ação da nossa vida. Esta é a verdadeira prosperidade. Deus quer que eu e você sejamos prósperos. Deus quer que a nossa prosperidade seja colocada em prática, para que Ele estabeleça um propósito para a nossa vida. A nossa prosperidade, irmãos, não é para que eu fique rico, não é para que eu tenha uma vida tranquila e sossegada, isso também acaba incluindo, mas a verdadeira prosperidade é para que o Senhor cumpra por meio da minha vida o propósito dEle. E ao nós recebermos de Deus esta prosperidade para um propósito, assim como aconteceu com José, nós também somos levados a viver em um processo. Para atingirmos o propósito, nós passamos por um processo, e neste processo, e processo significa um passo atrás do outro, nem sempre é fácil. José sofreu muito. Ele foi terrivelmente massacrado pelos irmãos, passou por problemas sérios, mas o Senhor dizia em cada circunstância adversa: José, aguenta firme, não saia de perto de mim, continue plantado junto à fonte, porque eu vou garantir a você uma vitória completa. Você tem um propósito diante de mim, e você vai cumprir com o meu propósito, mas não saia de perto de mim. Nós precisamos entender isso de uma vez por toda. Deus quer que eu e você atinjamos o propósito que Ele tem para a nossa vida, mesmo que no processo soframos algumas consequências que nem gostaríamos de sofrer, que passemos por alguma adversidade, mas o Senhor está dizendo: se mantenha junto comigo, se mantenha junto à fonte, porque você vai dar fruto, as suas folhas não vão cair, e você vai ver que tudo que você fizer vai prosperar. Aleluia. Meus queridos, eu acredito que José, quando estava enfrentando essas adversidades,
ele se lembrou do seu avô, de seu avô Isaque. Lá no capítulo 26 também do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Isaque enfrentou uma terrível fome, exatamente igual a que seu pai Abraão havia enfrentado. E em determinado momento ele pensou: eu vou fazer como o meu pai, eu vou descer para o Egito, porque o meu pai, ao descer para o Egito, ele obteve grande vitória, ficou mais rico ainda. Mas quando ele pensou em descer para o Egito, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 26 e o verso 2, que o Senhor de noite aparece para ele e traz uma mensagem. Quando nós estamos plantados junto à fonte, o Senhor sempre tem uma palavra para nós. E sabe qual foi a palavra de Deus para Isaque naquele momento? Eles estavam enfrentando uma seca terrível, uma falta de alimento, porque a terra estava ressequida, não produzia alimentos, e ele pensou: desço agora para o Egito, assim como o meu pai, e lá tem os rios grandes que regam toda aquela região, e eu vou para lá, porque lá é um lugar de fartura. Mas o Senhor disse para ele: não desças ao Egito, não, fique na onde eu te mostrar, porque a bênção do Senhor não está no lugar, a bênção do Senhor não é geográfica, é aonde eu estou plantado. Não existe melhor lugar para estarmos senão junto à fonte, junto ao Senhor nosso Deus. E Deus disse para Isaque: não desça, fica onde eu te disser. E disse mais: habita nesta terra e eu serei contigo. Ele olha em volta e diz: mas Deus, nessa terra não nasce nada, está tudo seco, mas fique junto à fonte, que eu mudo tudo, que eu transformo a sequidão em grande fartura. E a Bíblia diz lá no capítulo 26 de Gênesis, que Isaque semeou naquele mesmo ano, naquela mesma terra, e naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1. Por quê? Porque a mão do Senhor o abençoava. E a Bíblia diz que ele se enriqueceu, tornou-se muito rico, e tudo quanto ele fazia prosperava, a ponto daquele imperador ali, daquele momento, dizer para ele: olha, não dá mais para você ficar aqui perto de nós, vai para outro lugar, você precisa descer para outro lugar. Ele já estava em Gerar, que significa lugar de pernoite, e aí então mandam o Isaque agora para o vale. Mas olha, irmãos, quando nós estamos plantados junto à fonte, não importa se estamos na terra seca, ou pior do que isso, vamos descer um pouco mais para o vale, porque o Senhor vai fazer toda a diferença. E lá no vale também o Senhor continuou abençoando Isaque, e ele tem uma história muito linda que fica para um outro dia. Meus irmãos, o Senhor é aquele que pode indicar para mim e para você aonde é a fonte. Deus pode falar comigo e com você esta noite, assim como ele falara com Isaque: fica nesta terra e eu serei contigo. Habita nesta terra e eu serei. Olha, ser contigo é muito mais do que estar contigo. Estar é ficar ao lado, agora ser contigo é estar dentro de nós. E quando o Senhor está dentro de nós, nós verdadeiramente podemos dizer: eu estou plantado junto à fonte. Ainda que os problemas econômicos aumentem, ainda que a situação seja totalmente desfavorável, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: se mantenha junto à fonte, porque a minha mão continuará estendida sobre a sua vida. Eu vou garantir a você vitória. Portanto, irmãos, o segredo do sucesso é estar plantado junto à fonte. Se você tem a Bíblia aí, abra a Bíblia em Jeremias, no capítulo de número 17. Jeremias, capítulo de número 17. Nós vamos ver apenas o versículo de número 8. Neste primeiro momento, Jeremias 17 e o versículo 8. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu estou usando aqui a NVI, Nova Versão Internacional. E ela diz assim: olha, ele, a pessoa que está plantado junto à fonte, será como uma árvore plantada junto às águas
e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Pode passar por algum problema, pode enfrentar alguma adversidade, mas se você estiver plantado junto à fonte, se você estiver plantado junto às águas, as suas raízes, elas vão para o ribeiro vai te alimentar, mesmo diante da crise e da dificuldade, as suas folhas vão permanecer verde, você não vai ficar ansioso no ano da seca, no momento da adversidade, porque você não vai deixar de dar fruto. Muitos não vão entender e vão perguntar para você: o que é que está acontecendo? Porque a crise assolou a todos, e você vai dizer: o segredo é que eu estou plantado junto à fonte. E quem está plantado junto à fonte, ele permanece dando fruto, as suas folhas permanecem verde. Porque o versículo 7, antes desse, nos responde: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Bendito, bem-aventurado, feliz é o homem cuja esperança está no Senhor, cuja confiança está nele. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu tenho certeza aonde é que eu estou plantado, e o Senhor está me dizendo: permaneça firme, continue aí, porque a minha bênção não vai se apartar da tua vida. Muitos ainda olharão para você e vão dizer: isto só pode ser coisa de Deus, isso só pode ser coisa de Deus. Irmãos, está calor? Confia no Senhor. Está frio? Confia no Senhor. Tem dinheiro? Confia no Senhor. Não tem dinheiro? Continua confiando no Senhor, porque a Bíblia é quem diz: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Algumas pessoas confiam no dinheiro que tem, outras pessoas confiam nas amizades que tem, na sua condição social, econômica, financeira. Mas a verdadeira felicidade é o homem que verdadeiramente confia no Senhor e diz: eu quero me manter plantado junto à fonte. E ser plantado junto à fonte, irmãos, é estarmos no santuário. Já estou praticamente encerrando, mas Ezequiel capítulo 47 e o versículo de número 12. Ezequiel 47, versículo 12. Este capítulo 47 fala-nos sobre as águas que saíam do templo. Olha que coisa interessante, você que está aqui esta noite, você que veio aqui e o Senhor está te dizendo nesta noite: olha, vale a pena estar aqui, viu? Vale a pena estar aqui, se mantenha plantado aqui, porque aqui é a fonte de água viva, é aqui aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui que o Senhor escolheu para te abençoar. Não arrede o pé daqui. Aqui o Senhor tem grandes bênçãos, não apenas aqui geograficamente, mas é aqui que o Senhor te fortalece para que você esteja onde estiver, você ainda se mantenha plantado junto à fonte, que é o nosso Deus. E olha o que diz o verso 12 do capítulo 47 de Ezequiel: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Olha aí, olha Deus te mostrando aqui o segredo da tua vitória. Eu vou repetir: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as partes, à margem do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Sabe o que o Senhor está dizendo?
eu vou continuar sendo o Deus que provê todas as coisas para a sua vida. Não importa o que está acontecendo, está plantado junto à fonte, está aqui no santuário corre água viva, e essa água viva alcança a sua vida, e ao alcançar a sua vida, olha o que acontece, você produz fruto, e este fruto te alimenta, este fruto é a provisão para a sua vida. Não apenas isto, mas as suas folhas também te servem de remédio. O Senhor te cura, o Senhor te sara, não importa o problema de saúde que você esteja enfrentando, o Senhor nosso Deus está aqui. Você está plantado junto à fonte, e nesta noite Ele está dizendo: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor Jiré, Jeová Jiré, que ouvimos agora há pouco no hino, o Senhor que provê todas as coisas. Apenas creia e não se aparte da fonte, porque é nela que nós temos a verdadeira vitória. Irmãos, quando Jacó levou a bênção para José, ele disse: olha, você vai ser uma árvore plantada junto à fonte, cujas folhas, vamos ler aqui, olha, vamos ler para não perder nenhum momento daquilo que Deus disse a José por meio de seu pai Jacó. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Sabe o que é isso? Quando eu e você estamos plantados junto à fonte, muros se levantam diante de nós, adversidades, barreiras querem nos impedir de continuar a caminhada, mas se estamos plantados junto à fonte, quando a gente chega diante de um problema, diante de uma barreira, diante de uma dificuldade, o Senhor faz assim, faz o galho levantar, corre sobre o muro e vai do outro lado. Nada segura aquele que está plantado junto à fonte. Haja o que houver, mesmo que tenha barreiras querendo impedir a sua caminhada, você vai passar por cima do muro, mas o Senhor vai garantir a você a vitória que Ele te prometeu. Isaías capítulo 58 e o versículo de número 11, e nós já estamos encerrando. Olha o que diz a palavra do Senhor: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aleluia! Cujas águas nunca faltam. Meus queridos, para encerrar, não tem como nós voltarmos para casa sem antes meditarmos em pouquíssimas palavras o que aconteceu com uma mulher chamada Ruth. E essa linda história está no livro que leva também o seu nome, o livro de Ruth. A Bíblia diz que um homem que morava em Belém, e Belém significa casa de pão, e faltou pão na casa de pão, e Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos partem para os campos de Moabe, uma terra que o Senhor tinha dito para não irem. E eles talvez não tivesse faltando, pastor William, apenas pão. Quem sabe estivesse faltando para Elimeleque também fé, porque o nosso Deus, Ele provê pão no momento em que falta pão. Mas ele achou que o mais fácil era ir para Moabe. Deus tem os seus propósitos, e quando ele chega lá em Moabe, seus 2 filhos acabam casando com moabitas, com mulheres daquela terra. Mas olha o que acontece: Elimeleque morre, depois morre o outro filho, e depois morre mais um outro filho. O provedor e os 2 filhos morrem, e agora fica uma viúva, Noemi, 2 noras, Orfa e Ruth. E Noemi olha para elas e diz: olha, minhas filhas, meu marido morreu, o marido de vocês morreu, eu não tenho mais condição de gerar filho para vocês, e mesmo que tivesse condição de gerar um filho para vocês, demoraria muito para que ele crescesse a ponto de vocês se casarem com eles. Eu acho que o melhor para vocês é voltar para a casa dos seus pais.
Cada uma volte para a casa de seus pais, porque eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para Belém. Eu fiquei sabendo que lá em Belém agora tem pão, e eu estou sentindo muita falta de estar junto à fonte. Eu quero voltar junto à fonte. Orfa olha para ela e diz: minha sogra, pensando bem, eu acho que a senhora tem razão, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas Noemi olha e diz: não, minha sogra, não insista para que eu te deixe. Eu descobri que a senhora tem um Deus que é a verdadeira fonte, e eu não quero deixar a senhora. Aonde a senhora for, eu quero ir com você. Aonde a senhora pousar, eu vou pousar junto com a senhora. E ela disse uma coisa que nem poderia ter dito: olha, o seu Deus será o meu Deus, porque o seu Deus é a verdadeira fonte, e eu quero estar plantada junto a esta fonte. E ela vai com sua sogra para Belém. Mas olha como o nosso Deus é grande. Ela acaba encontrando-se com Boaz. Boaz casa-se com ela, e ela acaba se tornando, por conta do casamento com Boaz, a bisavó de Davi. Entra na genealogia do Senhor Jesus. A improvável Ruth, que tinha tido perdas, eu diria irreparável, perdeu o sogro, perdeu o marido, mas encontrou a verdadeira fonte. E ao encontrar a verdadeira fonte, o Senhor disse para ela: eu estou virando a página da sua história. Você que viveu grandes perdas, eu começo a colocar na sua mão agora grandes vitórias. Você vai ser tão vitoriosa que vai entrar inclusive na genealogia daquele que é o Salvador do mundo. Deus, irmãos, faz isso comigo e com você. Nesta noite Ele te diz: não saia de perto da fonte, se mantenha plantado junto à fonte, porque você vai ser um ramo frutífero. E mesmo diante da barreira, mesmo diante do muro que queira parar a sua caminhada, eu lhe darei força. Você vai passar por cima do muro e vai atingir o outro lado. E ao chegar do outro lado, muitos dirão para você: o que está acontecendo? Nada te segura. Você vai dizer: o segredo é estar junto à fonte. Aqueles que estão junto à fonte, o Senhor abençoa, e a bênção do Senhor é que enriquece o homem e não acrescenta dores. Nesta noite, diga: Deus, eu preciso estar 100% junto à fonte. Eu preciso estar contigo. 8h29 encerro. Em maio, depois de 3 quedas, comecei a sentir grandes dores de cabeça e o olho esquerdo meio querendo saltar para fora. Eu estava aqui. Vocês sabem que aqui o custo para a saúde é muito alto. Eu usei uma ambulância, fiz uma tomografia, uma ressonância, tomei um pouco de soro, deram 8 pontos aqui em cima, 2 aqui. O nariz quebrou, mas não puderam fazer nada no nariz. E aí chegou a conta: $15.800. Tínhamos passagem comprada para o Brasil, isso foi no final de março, tínhamos a passagem para 1º de maio. Eu não quis contar para ninguém, apenas para Marisa, e disse: Marisa, estou sentindo muita dor de cabeça, esse olho aqui parece querer saltar para fora, mas não vamos contar nada para ninguém, porque senão nós vamos estragar. Minha filha, meu genro, meus 2 netos já haviam comprado também passagem para o Brasil, porque íamos todos juntos para ficarmos um período lá de 15 dias com toda a família. Eu, meus 3 filhos, 2 genros, uma nora e 4 netos. E depois eu fiquei sabendo que o hospital tinha como protocolo que me requisitar mais uma tomografia para verem, porque naquela primeira não deu nada. Mas Deus escondeu, quem sabe, o meu prontuário. Não viram? Eu fui para o Brasil. Ao chegar lá, depois de uma semana, comecei a ficar ruim. E no domingo, pastor William,
Depois de uma semana que eu cheguei, eu fui para o culto lá em Campinas. Terminou, voltei para casa, não consegui comer, não consegui nem tomar água. Passei a noite na sala, andando e orando. Eu coloquei no meu telefone hinos da nossa harpa cristã, apenas orquestrado. Eu ficava ouvindo o hino e andando pela sala, chorando e orando. Deus, a dor está demais, mas eu nunca saí de perto da fonte, até que o Senhor tem me segurado junto à fonte. Eu estou contigo aqui, Senhor, coloca as tuas mãos. 5h20 da manhã, Marisa disse, vamos para o pronto-socorro. Eu cheguei, Deus preparou um médico, ele olhou para mim e perguntou apenas, o que você tem? Eu disse, muita dor de cabeça, eu cortei aqui porque tive 3 quedas, e faz mais ou menos uns 40 dias. Ele disse, então fica aqui que eu vou pedir uma tomografia, não vá embora, espera o resultado. Quando o resultado chega, ele disse, olha, tem um coágulo muito importante, muito importante. Deus prepara o provedor da Santa Casa, que é meu amigo, que chegou naquela mesma hora. Ele disse, Eleazar, o que está acontecendo? Eu disse, não sei. O médico disse que eu tenho um coágulo muito importante no cérebro. Ele disse, olha, o hospital acabou de contratar a melhor equipe de neurocirurgião que tem aqui no estado de São Paulo. Eu vou ligar para ele. Ligou, 5 minutos depois chega um homem de jaleco branco, de camisa, gravata, muito bonito, muito bem apessoado. Ele olha para a tomografia e diz, você toma algum remédio? Eu disse, toma S e Carvidilol, tenho 2 stents. Ele disse, então você vai precisar ficar internado aqui, porque nós vamos fazer uma cirurgia, mas fique tranquilo, é apenas uma punção, a gente faz um buraquinho para esgotar o sangue que está aí no cérebro. Na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, aí foram fazer isto e o sangue não saiu. Aí abriram minha cabeça e encontraram lá uma massa gelatinosa que estava crescendo e já tinha empurrado meu cérebro, tinha desviado meu cérebro para o lado direito. Mas o Senhor mandou um exército de anjos para descer ali naquele centro cirúrgico, colocou a mão na mão do médico e disse, esse aqui está plantado junto à fonte, ele tem a minha bênção, ele tem a minha proteção, ele tem a minha ajuda e ele vai sair daqui com vida. Quando eu voltei da anestesia, o médico disse para mim, você é a alegria do nosso dia. Eu disse, por que, doutor? Porque a ciência não explica como você não chegou aqui em coma profundo. A ciência não consegue explicar, diante do que encontramos na sua cabeça, como você não morreu no voo que você fez dos Estados Unidos para cá. E eu no meu coração estava dizendo, o segredo é que eu estou plantado junto à fonte, e quando nós estamos plantados junto à fonte, o fruto serve de mantimento e as folhas servem de remédio. E nesta noite o Senhor quer que você tenha fruto e tenha folha, que você tenha provisão e que você tenha saúde. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te faça resplandecer neste mundo para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo.